Volta para falar do PIB, a economia brasileira encolheu 4,1% no ano passado, foi a maior queda já registrada pelo IBGE. É a maior queda já registrada pelo IBGE desde o começo da série histórica há 24 anos. Em 2020, a economia brasileira produziu bens e serviços que atingiram o valor de 7,4 trilhões de reais. O resultado negativo, divulgado hoje, interrompe uma série tímida de crescimento que começou em 2017. Profundamente afetados pela pandemia, os setores de serviços e a indústria, que juntos representam 95% do nosso PIB, foram os que mais recuaram. Nos serviços, a queda foi maior nos serviços prestados às famílias, restaurantes, hotéis, academias. Na indústria, o tombo maior foi na construção. O consumo das famílias também despencou ano passado. Se a gente fizer uma linha do tempo do desempenho da nossa economia em 2020, vai perceber que desde o primeiro trimestre, o PIB já mostra as marcas de uma economia bastante fragilizada. As medidas de restrição e isolamento só começaram no finalzinho desse período, segunda quinzena de março. Mas a economia brasileira já vinha cambaleando quando foi atingida em cheio e caiu 2,1%. Recuo que levou o PIB ao patamar de 2012. Dessa vez, a pandemia transformou a queda do PIB num fenômeno visível. Basta olhar para cada loja fechada e para muitas que nem vão reabrir. O segundo clique nessa linha do tempo nos leva direto ao começo do segundo trimestre de 2020, o mês de abril. Quando os economistas falam do que aconteceu nesse período, a palavra mais usada é fundo do poço. Queda de 9,2%. E, mais uma vez, o Brasil entrava em recessão técnica. Em abril, o fundo do poço da indústria e do varejo. Em maio, o fundo do poço dos serviços. E em junho, o início do processo de recuperação. No terceiro trimestre, a economia deixou a zona do abismo e voltou a crescer com fôlego, alta de 7,7%. Indústria, serviços, comércio, consumo das famílias, tudo aumentou. Era o auxílio emergencial fazendo efeito, ressuscitando a economia com uma injeção de mais de 250 bilhões de reais aplicada diretamente nas veias do consumo. Ajuda muita coisa, manter a despesa, pagar as contas. A gente começou a ver a indústria e o comércio recuperando de forma muito forte, o que acelerou a recuperação do PIB. Mas a ajuda do governo, que salvou milhões de brasileiros da penúria, demorou a chegar no caixa dos empreendedores. Em julho, o IBGE calculou 700 mil empresas que fecharam as portas na pandemia não iriam mais reabrir. Em agosto, a gente encontrou o Pedro, num dos dias mais difíceis da vida dele. Depois de demitir todos os 12 funcionários, ele estava passando o ponto. O bar, sonho de uma vida, fechou. Tô chateado, tô triste, mas não tem muito o que fazer do jogo, né? Ele disse que tentou várias vezes acesso ao Pronamp, o programa de ajuda do governo federal a pequenas empresas afetadas pela pandemia. Para os pequenos e médios empresários que eu conheço, e conheço bastante gente, ninguém conseguiu isso. 7 meses depois, o Pedro segue no ramo fazendo delivery. Em um ano, ele perdeu 80% da renda e teve que passar a tesoura no orçamento de casa. Cortei os supérfluos todos, TV a cabo, esse monte de coisa, cara. Saio muito pouco, comer fora esquece. Reduzi bastante meus custos para poder tentar segurar a bomba, né? O quarto trimestre foi marcado pela redução do auxílio emergencial, que caiu pela metade. O resultado do PIB do período também foi divulgado hoje e mostra um crescimento de 3,2% em relação ao terceiro trimestre. O IBGE aponta ainda que em 2020, os investimentos em máquinas e equipamentos recuaram. E os gastos do governo também caíram, quase 5%, com o fechamento de escolas e universidades. Em um ano em que o mundo praticamente parou, as importações caíram e as exportações encolheram. Puxada principalmente por soja e café, a agropecuária foi o único setor da economia que cresceu no ano passado. A FGV estima que a década que terminou em 2020 foi a pior da economia nos últimos 120 anos. Com o resultado do PIB de hoje, o Brasil deixa o grupo das 10 maiores economias do mundo.
sai da 9ª para a 12ª colocação, segundo uma agência internacional de classificação de risco. E o que esperar para 2021? Volta do auxílio, mais vacina, novas medidas de isolamento? São muitas incertezas pela frente. Com a saída dessas políticas de estímulo do governo ao longo de 2021, traz a preocupação de que essas taxas de crescimento muito robustas, visualizadas ao longo do segundo semestre de 2020, provavelmente são insustentáveis. Esse ano, o governo precisa equilibrar as duas agendas, a agenda social e a agenda de sustentabilidade da dívida.